Olá, você que nos assiste pela TV Alesp. A partir de agora, você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, quinta-feira, 7 de março de 2019. A partir deste momento, comanda os trabalhos da Casa o deputado Doutor Ulisses, do PV. Muito boa tarde. Presente em número regimental de senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Esta presidência convida o nobre deputado Cornel Telhada para fazer a leitura da resenha do expediente. Senhor presidente, senhores deputados, nós temos aqui uma indicação do prezado deputado Edmir Chedid, indicando nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, solicitando providências necessárias para a instalação de uma ETEC no município de Bragança Paulista. É somente isso, senhor presidente. Esta presidência agradece o nobre deputado Cornel Telhada pela leitura da resenha do expediente. Iniciamos a chamada dos oradores inscritos no pequeno expediente. Com a palavra a nobre deputada Alessi Brandão. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Ulisses, senhoras deputadas, senhores deputados, funcionários desta casa, público que nos assiste pela nossa TV Alesp. Senhor presidente, eu venho hoje a essa tribuna com muita emoção, com muita alegria e, principalmente, trazendo gratidão a todas as pessoas que, nos 2 últimos dias, têm nos parabenizado, nos felicitado, né, por esse carnaval, que foi um carnaval muito especial, em que a Estação Primeira de Mangueira, que é a minha escola de samba, de coração, onde eu sou a primeira mulher a ser compositora, sagrou-se campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Na verdade, o Carnaval é um momento muito especial e, esse ano, a festa teve uma conotação muito importante, também com os blocos, né, além dos desfiles da escola de samba, que foi a resistência ao conservadorismo, ao fundamentalismo religioso, retrocesso de costumes, censura, que estão tentando impor ao povo brasileiro. Muitas escolas de samba deram respostas a tudo isso, mostrando que a nossa ancestralidade negra está muito viva e muito presente. Já os blocos lançaram mão do humor e reverência também, para dizer alto e bom som que não está satisfeita com as coisas que vêm acontecendo. Nesse carnaval eu mergulhei ainda mais porque fiz parte da história, né, que a Mangueira contou com muita sabedoria e me deu lá para a representação de Luísa Marim, que foi a mãe de Luiz Gama, uma mulher guerreira, uma mulher lutadora, uma mulher repleta de dignidade. Eu quero saudar também aqui todos os envolvidos com o Carnaval de São Paulo, que tem crescido a cada ano. Meus parabéns a todas as escolas de samba que encheram a avenida de brilho, de garra e com muita consciência política, porque a escola de samba também tem esse papel, consciência política. A campeã Mancha Verde, tenho a honra de ser madrinha dessa escola também, minhas saudações especiais, presidente Paulo Serdã, Jorge Freitas e a nossa querida porta-bandeira Adriana Gomes. Parabenizo as comunidades da Dragões da Real, Rosas de Ouro, Unidos Vila Maria e Império de Casa Verde, que estarão no desfile das campeãs amanhã, sexta-feira. Ao povo querido da Barroca Zona Sul e da Pérola Negra, né, a gente também tem saudações especiais. Afinal de contas, essas 2 escolas estarão em 2020 no grupo especial. Mas como nem só de Vitória vive Carnaval, também quero saudar a nossa grande Vai-Vai, escola de tradição, comunidade de resistência negra da Bela Vista, que teve aí uma colocação muito ruim, ficou em último lugar, né, foi para o 2º grupo. Independente dos motivos, né, que levaram essa escola a ficar fora do Carnaval Especial de 2020, eu quero que essa comunidade saiba do carinho e do respeito que tem pela sua história, e esse resultado, na verdade, não representa
o que vocês fizeram pelo samba em todos esses anos e pela nossa cultura negra. Que o Quilombo do futuro não seja esquecido. Mas, para encerrar, senhor presidente, eu quero me dirigir agora ao deputado, que é do Rio de Janeiro, Rodrigo Amorim, porque ele fez algumas declarações que são totalmente absurdas, porque ele reclama da Estação Primeira de Mangueira ter falado em Marielle, né? Marielle Franco. Eu acho que nada justifica as observações que ele fez. O enredo da Mangueira é um enredo perfeito, elogiadíssimo, mereceu do jurado nota máxima. Então, eu acho que ele que quebrou aquela placa que estava escrito Marielle Franco, e a gente só tem que ignorar, sabe, a conduta desse deputado e dizer para ele que ele se disse mangueirense, mas eu acho que na Mangueira não cabe lugar para uma pessoa como essa, não. A gente não precisa de gente como ele, sabe, torcendo pela nossa escola. Eu acho que o Carnaval tem essa responsabilidade também de mostrar a história do Brasil que não foi contada, né? E dizer que uma política, quando ela é segregadora, ela não gosta quando o povo se manifesta, quando o povo critica e quando o povo tem a força e tem a liberdade, não é, de dizer, de abrir o seu coração e dizer as coisas que são necessárias ser ouvidas. Quero, mais uma vez, agradecer a todos os funcionários desta casa, de todas as funções, que hoje pela manhã já me abraçaram, me felicitaram, e dizer para os senhores que é muito bom para mim estar deputada dessa casa e é bom para mim ser reconhecida enquanto artista e enquanto uma pessoa que pode ter a feliz oportunidade de representar Luísa Marim. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Alessi Brandão. Próximo inscrito, nobre deputado Coronel Telhada. Tem a palavra. Senhor presidente, deputado Cauê Macris, que ultimamente está sendo hostilizado aí, em vésperas de campanha, tem nosso apoio, sabe disso, é público e notório. Estou apanhando muito por causa disso também, viu, presidente? Estamos apanhando junto aí. Senhores deputados, senhora deputada, parabéns aí pelo discurso, pela sua conduta aí na história da música brasileira. Senhores assessores, parlamentares aqui, o público presente, os policiais militares presentes, Cabo Luiz, Cabo Monteiro, são aqui nossos representantes da assessoria policial militar, que eu sempre faço questão de cumprimentar. Senhor presidente, eu queria começar nosso discurso aqui mostrando a foto de mais um policial militar que infelizmente nos deixa, pois foi morto ontem. Aqui a foto, por favor, Júnior. Cabo Farias. Cabo Farias é da Polícia Militar. Ele foi morto ontem, ele trabalhava no GBMAR, no grupo de bombeiros lá da área marítima, GBMAR, que atua nos litorais. E ontem ele foi morto de uma maneira absurda. Ele teve um desentendimento com alguém no caminho, ele estava de motocicleta, uma motocicleta Honda CG, e ele foi atropelado por um Mitsubishi ASX de cor branca. Foi socorrido, mas infelizmente não faleceu, várias fraturas, e às 3h50 de hoje faleceu no Hospital Irmanduce. O condutor desse Mitsubishi, identificado como Clóvis, além de estar embriagado, o deputado Dr. Ulisses, Vossa Excelência que é médico, o Dr. Gondim, aqui os dois médicos da casa, além dele estar apresentado alcoolemia de 0,60 pelo etilômetro, ele foi autuado em flagrante, ele matou esse policial de propósito. Ele atropelou, ele derrubou a motocicleta do policial, passou uma vez em cima, não contente, manobrou e passou em cima dele de novo. Agora, o que eu acho estranho, senhores deputados, algum dos senhores viu isso na imprensa hoje? Viu, deputado Bruno Caetano? Deputado Lossaco, o senhor viu? Deputado Gianazzi? Ninguém viu na imprensa isso hoje, deputada Alessi. Por quê? Porque é um policial militar morto, não interessa para ninguém isso. O que vale a nossa vida, Monteiro? Nada. Nós não prestamos, nós não somos cidadão.
Quem presta aqui para essa imprensa marrom, ou alguma parte da imprensa, que vamos aqui deixar bem claro que não são todos, é o criminoso, é o bandido. E eu digo isso por quê? Todo mundo aqui acompanhou. Sábado de carnaval, o meu filho, o Tenente Telhada, que se encontra no Comando de Operações Especiais, trabalhando pela sociedade, num feriado, puxando 24 horas de serviço, foi apoiar 2 policiais do COI que estavam saindo de serviço de motocicleta paisana, e esses 2 policiais ali na Castelo Branco, trânsito pesado, logo no início da Castelo Branco, se depararam com um roubo. Ali eles fazem roubo de autos, de motos. 2 indivíduos numa moto tentaram roubar uma outra motocicleta. Esses policiais à paisana desembarcaram, abordaram, tiroteio. Eles atiraram contra os policiais, fugiu. Um pegou um outro carro e fugiu, e o outro se embrenhou no matagal. A equipe do COI foi em apoio. Meu filho foi no local, vistoriaram, não acharam nada. Foram para o distrito em Osasco. Chegando no distrito, passado algum tempo, novamente chega uma solicitação que o indivíduo armado no mesmo local, deputada Leci Brandão, procurava pegar algum carro de roubo, roubar algum carro para fugir ali. As viaturas do COI voltaram para o local, junto com as viaturas do 42 Batalhão em Osasco, e passaram a efetuar vasculhamento no local. O local, na beira do rio, ali é o rio... É um braço do rio Tietê, se eu não me engano. É um braço do rio Tietê, local infétido, lugar cheio de ratos, cheio de obstáculos, mato alto. Só o COI pode atuar, porque o COI é treinado para agir em áreas de difícil acesso, em áreas de matas. Então o meu filho, Tenente Telhada, um menino de 32 anos, com sua tropa, adentrou ao matagal, e junto com a viatura de outro sargento, eram 4, 5, 6 policiais, não sei exatamente quantos, e passaram a vasculhar aquela mata. E se depararam com um criminoso, armado com uma pistola 9mm. Para quem não sabe, a pistola 9mm é uma arma que um cidadão não pode ter, uma arma de guerra. Pistola 9mm, que, salvo engano, com 2 carregadores. Ou seja, o cara está com tudo, vem para tudo. E nesse entreveiro, cercaram, mandaram o cara se entregar, o cara já havia tentado 2 vezes roubo, ele estava desesperado. Trocou o tiro com policiais, conclusão, o meu filho e os seus policiais revidaram e mataram aquele safado, porque é um safado. Sai de casa armado com uma 9mm, boa coisa ele não vai fazer. Conclusão, a partir daí começa o problema da imprensa. Por quê? O site UOL, através de um jornalista chamado Luiz Adorno, que eu não sei se ele é mau caráter ou mal informado. Vamos partir do princípio que ele é mal informado. Eu não vou falar que ele é mau caráter, que eu nasci ontem. Então eu vou falar que ele é mal informado. Começa aí as especulações, senhor presidente, só para concluir aqui. Começam as especulações malvadas desse cidadão. A primeira especulação que ele faz: os policiais socorreram o indivíduo, o baleado, e mexeram no local de crime, praticaram um crime. Só que ele não sabe que quando houve o confronto, o meu filho, através do rádio da Polícia Militar, está tudo gravado. Aliás, ele não sabe não, ele nem procurou saber, porque ele quer falar mal da polícia. Meu filho de imediato solicitou apoio das viaturas do bombeiro e de ambulância. O que acontece? A concessionária local não queria mandar ambulância porque falava que pertencia a Osasco. Osasco não queria mandar ambulância porque pertencia à concessionária e não tinha ambulância. Depois de 27 minutos, o cara no local, lá baleado, 4 tiros, sendo um tiro de fuzil no pescoço, tá lá, estado gravíssimo. Depois de 27 minutos me chegam 2 motocicletas do bombeiro. Os policiais chegaram, prestaram os primeiros socorros, mas viram que é um estado gravíssimo, precisa remover. Aí o meu filho pergunta para o bombeiro, pede uma ambulância. Ele falou: tenente, não tem ambulância. Todo o COBOM, que é o Centro de Operações do Bombeiro, está com todas as ambulâncias empenhadas. A ambulância mais próxima vai demorar 40 minutos para chegar. O procedimento operacional na polícia é o seguinte: se não tiver como prestar um socorro através de uma ambulância, através de uma UTI, tem que se socorrer o indivíduo, não vai deixar o indivíduo morrer no chão. Esse é um procedimento operacional. A partir daí, meu filho pega o indivíduo, coloca na viatura e socorre o PS mais próximo, um PS em Osasco, onde o indivíduo faleceu. Ok? Primeira coisa desse cidadão, que é desse tal de Luiz Adorno, ele fala que meu filho alterou o local com a intenção de prejudicar as investigações. Primeira sacanagem dele. Segunda, que o fuzil do meu filho não foi apreendido. O que ele não sabe, eu falei, ele deve ser mal informado, O que ele não sabe é que todas as pistolas da ocorrência foram apreendidas. O fuzil que o meu filho portava foi apreendido e devolvido a ele como fiel depositário. Por quê? Porque os distritos policiais não têm onde guardar fuzil.
Não tem uma reserva de armas. E eu quero lembrar que há poucos meses atrás, um DP lá em São Bernardo do Campo foi invadido por criminosos do PCC que levaram um armamento que estava lá apreendido. Então os delegados não estão prendendo o fuzil por causa disso. Eles não têm local seguro para colocar o armamento e muito menos homens suficientes no DP para fazer a guarda daquele armamento. O delegado está dentro da sua razão, o delegado em momento algum agiu errado. Normalmente em distrito, gente, para quem não sabe, quando está aberto, é um delegado, um escrivão e um ou dois investigadores, e olha lá, e olha lá. Então o delegado faz o quê? Devolveu o fuzil ao meu filho, e meu filho, na data de ontem ou de hoje, já apresentou o fuzil para se fazer a perícia técnica. Quando eles vão dar um tiro no fuzil, vão sentir o armamento, ver se aquele armamento condiz com tudo que foi dito. Então, se não é que não houve apreensão do fuzil, senhor Luiz Adorno, o senhor precisa aprender a pesquisar as coisas. O fuzil foi apreendido e devolvido como fiel depositário, o que é perfeitamente legal. Só para concluir, no final, aqui na mesma reportagem, eu vi uma fala aqui do famigerado senhor Ariel de Castro. O senhor Ariel de Castro, quando ele encontra comigo, parece um anjo. Parece que me ama de paixão. Mas quando vai falar na imprensa, só fala asneira. E como sempre, falou mais uma vez asneira. Ele falou inclusive no CONDEP. Eu quero lembrar que o CONDEP foi aquele órgão que foi investigado por nós aqui, onde nós abrimos uma CPI, e eu era o presidente dessa CPI, porque o vice-presidente do CONDEP era do PCC, era do crime organizado. Quero lembrar isso ao senhor Ariel de Castro, que gosta tanto de defender bandido. Está aqui mais uma vez. Ele falou o seguinte, além das muitas asneiras que ele falou que o meu filho tirou a roupa do cidadão baleado para levar para o distrito. Eu não sei se é imbecilidade ou uma informação. Eu vou falar uma informação. Quem tira a roupa do cidadão, tem aqui dois médicos, quando o indivíduo chega baleado no pronto-socorro, é o próprio médico que tira a roupa do cidadão, porque ele tem que ser medicado, tem que ser onde ele tomou o tiro, enfim. Quem tirou a roupa, o senhor Ariel de Castro, o senhor presta mais atenção nas coisas, foi um médico do plantão do hospital. E meu filho apreendeu aquela roupa e levou para o delegado de serviço, o que é, meu amigo, não vou falar outro nome, perfeitamente cabível e perfeitamente legal. Outra mentira, desculpa, senhor presidente, está me alongando, outra mentira, que sai no esse Luiz Adorno é mentiroso, mentiroso além de tudo. Sai na reportagem aqui, que o indivíduo, falava com a dona Alessia agora há pouco, que o indivíduo morto era negro. Aonde ele viu isso? Aonde ele viu isso? Se ele nem no local ele teve. O indivíduo não era negro, o indivíduo era branco. Que meu filho falou, meu filho estava lá, meu filho trocou tiro com ele. Aliás, eu vi a foto, tem a foto do cara baleado que não vou mostrar para vocês porque ele é muito bonito. E ele não é negro. A não ser que seja que nem o filme lá do Wagner Moura, onde ele retrata o Marighella como negro, né? Pode ser isso, acho que é a mesma cabeça, né? Não sei aonde ele tirou da cabeça que Marighella era negro. Mas, enfim, é outro assunto. Então, você mente aqui onde você fala que mais um negro foi morto pela Polícia Militar. Saiba o senhor que a maioria dos entreveiros com a Polícia Militar, com criminosos, não são negros e nem são pobres. São brancos de classe média para cima. Porque hoje o negro pobre, ele trabalha, o negro pobre tem que defender sua família, como sempre foi. Então não tem esse negócio de classe social, de religião, de time de futebol. A Polícia Militar não está preocupada com isso, muito menos o meu filho, que é um excelente oficial. E no final, a doutora Ivana, que é uma procuradora de justiça amiga nossa, ela é induzida a erro também, quando ela diz que houve alteração do local de crime. Como ela não esteve no local, não teve acesso aos documentos, ela também foi induzida a erro e, infelizmente, cometeu aqui uma falha ao dizer que se cometeu um crime na ocorrência. Então, eu estou aqui não para defender meu filho, porque tudo que eu falei está no papel, está escrito. Eu estou aqui para esclarecer aos senhores deputados que viram essa ocorrência, até vieram se solidarizar a mim, obrigado pelo apoio, mas a ocorrência está tranquila, a ocorrência está sendo apresentada, porque, infelizmente, esse tipo de entreveiro acontece diariamente na Polícia Militar. O crime está nas ruas e muitos dos senhores já foram até vítimas disso. E meu filho, a tropa dele e a Polícia Militar estão à disposição de toda a população para lutar contra o crime, se for necessário trocar tiro. E como ele falou, a caveira sorriu novamente. Porque é melhor a caveira sorrir com um bandido morto do que uma família chorar com um pai de família morto ou um policial morto. Se tiver que morrer alguém, que morra o bandido. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito, deputado Júlio César, ausente. Próximo inscrito, deputado Carlos Gianazzi.
senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a deputada Alessi Brandão, que foi homenageada pela Escola de Samba da Mangueira, que foi campeã, Vossa Excelência que desfilou e foi citada juntamente com um grande compositor e cantor da música brasileira, o Jamelão. Parabéns, deputada Alessi Brandão, Vossa Excelência, que é uma grande deputada, uma das deputadas mais combativas do Estado de São Paulo, do Brasil, mas que, sobretudo, faz parte já da música popular brasileira, é uma diva, uma pessoa consagrada na cultura brasileira, no mundo do samba e, sobretudo, na música popular brasileira. Então, para nós é uma honra vê-la homenageada, uma justa homenagem que Vossa Excelência recebeu da Escola Mangueira, da qual Vossa Excelência faz parte, junto com Cartola, Carlos Cachaça, Nelson Cavaquinho, enfim, e parabenizar também o hino, porque o hino, o samba enredo, na verdade, não foi o hino, o samba enredo da Mangueira foi uma verdadeira aula de história do Brasil, né? Falando da luta dos índios, dos negros, dos pobres, da resistência que sempre houve no Brasil, dos verdadeiros heróis do Brasil, que não são esses que a gente aprendeu na escola, na história oficial, Duque de Caxias, D. Pedro, nada disso, né? Coloca Dandara, Zumbi dos Palmares, as grandes manifestações populares, a Balaiada, a Sabinada e tantas outras, os quilombos que se organizaram para resistir à escravidão. Então, o hino é perfeito porque ele resgata a verdadeira, o samba enredo resgata a verdadeira história do Brasil. Então, parabéns, deputada Alessi Brandão. Eu gostaria, senhor presidente, ainda de aproveitar aqui a minha participação no pequeno expediente para falar de dois casos, de duas escolas estaduais. A primeira delas é a Escola Estadual João Kopke, que fica aqui na região da Cracolândia. É uma escola que pertence à Diretoria de Ensino Centro. E ela, senhores deputados e senhoras deputadas, essa escola está sem luz há uma semana que essa escola está sem luz. As aulas não começaram praticamente, porque os alunos não têm como estudar. E isso já aconteceu uma vez. No ano passado eu fui nessa escola, eu tenho até fotos aqui mostrando a situação do ano passado. Eu gostaria de colocar algumas fotos mostrando a situação da Escola Estadual João Kopke. A escola estava na escuridão. Isso no ano passado, foi recente, no segundo semestre do ano passado, eu fui na escola, denunciei, e agora, de novo, a escola está há uma semana sem a aula porque não tem energia elétrica. Uma escola no centro de São Paulo, isso é uma vergonha absoluta. Onde está a Secretaria da Educação, a FDE, para fazer a intervenção, para fazer reforma? E eu tinha pedido na época, eu denunciei aqui, denunciei no Ministério Público, levei o caso para a FDE, para a Secretaria da Educação, exigindo uma reforma geral da escola, sobretudo da parte elétrica, para que isso não ocorresse. E, no entanto, a escola está sem luz, as aulas estão prejudicadas, é uma irresponsabilidade. Então, senhor presidente, nós exigimos aqui que a FDE faça uma intervenção na escola, uma reforma geral da escola inteira, mas, sobretudo, da parte elétrica. E também gostaria ainda de citar o caso aqui que está acontecendo na Escola Estadual Ministro José de Moura Rezende. Essa escola fica em Caçapava, uma escola estadual, e os professores estão em pânico, porque eles receberam o salário, ou seja, não receberam, muitos deles receberam o holerite zerado, e outros receberam pela metade, ou um terço, ou um quarto do salário. E os professores não têm informação, disseram que foi o sistema. Eu liguei na diretoria de ensino para falar com o dirigente, ele não estava, deixei recado. Eu quero uma resposta ainda hoje, senhor presidente, porque isso é muito sério. A escola inteira ou está sem pagamento, com pagamento zerado, ou tiveram um desconto muito profundo no pagamento, no holerite. Isso deixa os professores e as professoras numa situação muito difícil, porque todo mundo tem
contas para pagar, um absurdo. Os professores estão em pânico e com razão. Então, nós queremos providências imediatas para que a situação seja regularizada. O pagamento, digo aqui, o pagamento dos professores e das professoras da Escola Estadual Ministro José de Moura Rezende. Essa escola é de Caçapava e pertence à diretoria de ensino de Taubaté. Então, nós exigimos providências imediatas para que o pagamento seja regularizado ainda nesta semana, que seja feita uma folha suplementar e que os professores sejam ressarcidos e que tenham o pagamento regularizado. Então, eu faço essa denúncia e essa exigência, senhor presidente, e solicito que cópias do meu pronunciamento em relação às duas escolas sejam encaminhadas à Secretaria Estadual de Educação, à FDE e ao gabinete do governador Dória. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito, deputado Bruno Caetano. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Cauê Macris, nossos colegas aqui presentes, cumprimentar os funcionários aqui da Assembleia Legislativa, cumprimentar você que nos assiste pela TV Alesp. Quero hoje comentar uma notícia que foi publicada no jornal Estado de São Paulo no domingo de Carnaval e que muitos podem não ter tido a oportunidade de acompanhá-la, mas eu julgo ser da mais alta importância. Essa notícia dá conta de que as 5 maiores empresas brasileiras que se iniciaram como startups hoje valem juntas 89 bilhões de reais, deputado Gondim. 89 bilhões de reais é o valor de mercado dessas 5 empresas brasileiras que nasceram como startups, empresas inovadoras, com alto potencial de crescimento e que hoje, evidentemente, não são mais startups, já são empresas consolidadas no mercado, sobretudo no mercado de tecnologia e inovação, mas que valem muito para mostrar que o Brasil, especialmente o Estado de São Paulo, todas elas estão instaladas no nosso Estado, são um verdadeiro celeiro. O Brasil e o Estado de São Paulo são um verdadeiro celeiro dessas empresas da chamada nova economia. E essas empresas nascem exatamente para suprir as lacunas da chamada velha economia. Então, se você tem nessas 5 empresas que lidam, por exemplo, com oferta de crédito. A gente sabe que banco hoje tem muita dificuldade de emprestar dinheiro. Só empresta para aqueles empreendedores ou pessoa física que tem garantia, que passam pelo crivo do sistema financeiro. Aliás, sistema financeiro esse que é muito caro. E não é por acaso que uma parte dessas empresas também trabalha justamente para diminuir o custo do sistema financeiro nacional. Outra parte dessas empresas trabalha para facilitar a mobilidade urbana. Percebam, grandes desafios que a velha economia não conseguiu resolver. Então, a gente fica muito contente de saber que o Brasil e o Estado de São Paulo conseguem desenvolver e fomentar empresas desse tipo. Há uma estimativa feita pela Associação Brasileira de Startups de que nos próximos 2 anos, 20 novas empresas vão romper a casa de $1 bilhão de dólares no seu valor. São as chamadas empresas unicórnio, que vão nascer aqui no Estado de São Paulo, muitas delas, e que vão alcançar valor de mercado superior a $1 bilhão de dólares. Falando assim em cifras muito altas, pode parecer que se trata de uma economia inacessível ao cidadão comum. Isso é falso. Nada mais falso do que isso. Essas empresas hoje são grandes empregadoras. Veja só, uma delas emprega hoje 3.500 pessoas dentro das suas instalações. 3.500 pessoas. Veja só, a gente está falando hoje, e lamentamos o fechamento da fábrica da Ford em São Bernardo do Campo, mas naquela fábrica, deputado Gondim, trabalham 2.800 empregados. Nessa startup que eu citei aqui, trabalham 3.500 empreendedores, trabalhadores, empreendedores. Veja o potencial de crescimento desse novo segmento da economia, sobretudo na oferta de novos empregos e postos de trabalho que são tão importantes para o nosso Estado e para o nosso país.
E o que a gente precisa fazer, deputado Evandro? Acho que algumas questões nós podemos colaborar aqui no Estado de São Paulo e também no Brasil. A primeira delas é na área da educação. A gente precisa preparar melhor esses jovens para essa nova economia, né? Essas empresas de base tecnológica demandam muita mão de obra, mas muita mão de obra especializada. E é preciso que os currículos escolares, sobretudo os currículos do ensino médio, estejam atentos para essa mudança de perfil, de paradigma da nossa sociedade, para que esses jovens, ao sair do ensino, eventualmente até do próprio ensino médio ou até da faculdade, possam rapidamente ser absorvidos por essas empresas. É também nossa tarefa, sobretudo aqui como parlamentares, facilitar a vida desse empreendedor. Não por acaso, eu apresentei nessa legislatura 2 projetos, um deles já se tornou projeto aprovado e aguarda a deliberação do governador do Estado. São 2 projetos, um deles, esse que já foi aprovado, que institui a política estadual de mobilidade urbana, dando foco exatamente aos novos modais. Modais esses que são, muitas vezes, desenvolvidos por essas startups, essas empresas nascentes com grande potencial de expansão. A gente vê aí na paisagem urbana, basta andar pelas ruas de São Paulo, patinetes, bicicletas, motonetas, para concluir, senhor presidente, mudando a paisagem urbana e mudando a forma do paulistano e do paulista se locomover nas grandes cidades. Tem um projeto aqui aprovado que fomenta esse tipo de iniciativa, assim como tem um projeto apresentado que oferece ao aluno do ensino universitário, seja de faculdade pública ou privada, a oportunidade, já na faculdade, receber uma bolsa para empreender, para que possa, ainda estudando, ter a sua primeira experiência no mundo empreendedor. E, para finalizar, quero aqui dizer que nos próximos dias, nessa última semana que nos resta de mandato, vou apresentar um projeto que objetiva ser o início de um novo marco legal para as empresas de pequeno porte e, sobretudo, para as startups no Estado de São Paulo, que a gente objetiva, com esse projeto, facilitar a vida dessas empresas que aqui se instalam. E quero convidar os deputados que vão permanecer à próxima legislatura, que tenham interesse no tema, que possam assinar conjuntamente comigo esse projeto, para que esse projeto seja uma semente, quem sabe, com bons frutos para a próxima legislatura. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Bruno Caetano. Com a palavra, o deputado Evandro Lossaco. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, funcionários aqui desta casa, telespectadores da TV Assembleia. Eu venho aqui hoje comentar e falar um pouco sobre uma medida recentemente tomada pelo prefeito Bruno Covas, aqui na capital, que foi a alteração do Vale Transporte. Eu percebi que a medida tomada teve uma repercussão em alguns setores negativos por pura desinformação. Não entenderam ou não quiseram entender o que foi feito pela Prefeitura de São Paulo. O Vale Transporte, para explicar, é o vale que o empresário, as empresas dão aos funcionários por lei. Então, é uma obrigação das empresas darem, por lei, esse Vale Transporte aos funcionários. O prefeito Bruno Covas reduziu o número de viagens, que antes o Vale Transporte podia, em 2 horas, usar 4 modais de transportes. Agora foi reduzido para 2, mas aumentou o número de horas para 3 horas. Ora, por que ele fez isso? Para maltratar o trabalhador? Não, claro que não. Isso foi feito porque a prefeitura subsidiava essas 2 viagens a mais que faziam em torno de 419 milhões de reais. Não é um serviço que depende, que é necessário para ser subsidiado. Você está subsidiando o empresário, você não está subsidiando o trabalhador, está subsidiando o empresário.
subsídio para transporte tem que ser para estudante, deficiente físico e idoso. A prefeitura tem que se concentrar nisso. Então, vale transporte, né? Tem gente aqui que vem aqui defender que houve uma medida errada. Olha, está defendendo o quê? Os empresários? Né? Ou seja, dinheiro público não nasce em árvore. Dinheiro público tem que ser empregado com prioridades. E a prioridades, é lógico, no transporte público, são aquelas pessoas, por lei, que merecem o subsídio, como, repito, os estudantes, deficientes físicos e idosos. Agora, tem mais. Além do Vale Transporte, o prefeito Bruno Covas fez uma alteração muito interessante no bilhete único comum. Esse não mudou nada o número de viagens, tá, gente? Tem gente aí que já misturou bilhete único com Vale Transporte. O bilhete único continua do mesmo jeito, mas foi melhorado. O que o prefeito fez? Vai agora, quem tiver o bilhete único comum vai poder usar para alugar bicicletas e patinetes via aplicativo. E mais, vai poder usar o bilhete único comum também para pagar Uber e pagar táxi. Ou seja, deu uma ampliada no poder de uso do bilhete único, ou seja, melhorando as condições de transporte para o trabalhador. Então, gente, eu quero aqui só deixar registrado isso. No nosso país, nós temos que começar a separar um pouco a disputa ideológica partidária, né, das medidas tomadas no governo em prol da população. Acho que tudo merece crítica, aperfeiçoamento, mas não dá para simplesmente jogar no canto do pior. Qualquer medida que o governo faz, vem alguém aqui e dizer que sem se aprofundar no motivo que gerou aquela medida. Eu acho que nós temos que ter mais união para o bem de São Paulo, bem do Brasil, porque dessa maneira a gente não vai conseguir resolver os principais problemas da nossa população. Então, eu queria deixar registrado isso e parabenizar o prefeito Bruno Covas por essa medida, que realmente poupa o dinheiro público e faz com que esse dinheiro público seja aplicado em coisas mais importantes para a população. Obrigado. Agradeço as palavras do deputado Evandro Lossaco. Chamo à tribuna para fazer uso da palavra o Luiz Carlos Gondim. Senhor presidente, senhores deputados, eu participei ontem de uma missa com o Dom Pedro Luiz Stangrini sobre fraternidade e políticas públicas. Ontem, quarta-feira de cinza, e nessa missa, o Dom Pedro enfatizou muito bem o que a Conferência Nacional dos Bispos estão preocupadas. Qual é a razão da Igreja Católica estar trabalhando e pedindo para que se faça políticas públicas? A Igreja tem que fazer política. Número um, que todos têm que fazer política. Mas é a falta das políticas públicas que faz com que a Igreja entre e tenha esse tema como campanha da fraternidade. Eu vou dar um exemplo. O que significa essa política pública? Quem tem que fazer política pública são leis, as municipais, estaduais e federais. Então, eu vou dar um exemplo relacionado com as drogas. Por que não se fez desde o começo? Nós estamos aqui há 20 anos, vamos completar dia 15. Nunca se fez uma política realmente séria de prevenção às drogas. O que se tem que fazer? Número um, fazer a prevenção primária, que é o que o PROERD faz. Continuar a fazer uma prevenção secundária, que seria um PROERD adolescente. E, posteriormente, a prevenção terciária, que seria a internação. Ou seja, você faz uma política pública de prevenção para que a criança, o adolescente, as pessoas iniciem no mundo da droga.
A mesma coisa acontece na saúde, doutor Ulisses. E é muito importante, política pública de saúde. Você tem que ter, hoje, o PSF, o Programa de Saúde da Família, onde o médico vai, pelo menos em algumas casas, com pacientes hipertensos, diabéticos, e evitando que aqueles pacientes tenham um problema sério e vejam se os medicamentos estão corretos. Você tem a unidade básica de saúde, ou deveria ter as unidades básicas de saúde, pelo menos com pediatra, ginecologista e clínico geral, pelo menos com isso. A partir daí, você deveria ter o que nós chamamos hoje de apoio, que nós fizemos isso com as Santas Casas, fizemos isso junto com o governador Serra e com o governador Geraldo Alckmin, as Santas Casas de apoio, as Santas Casas estruturantes e as estratégicas. O que acontece? O paciente da unidade básica de saúde, ele é solicitado uma tomografia, ele é solicitado para que seja examinado por um cirurgião geral para fazer uma cirurgia de hérnia ou de varizes, e ele tem o local certo para ser encaminhado. O CROSS não funciona, dificuldade intensa de funcionamento, então o Central de Regulação não funciona, a demora nos exames, quando o paciente chega, já o caso está mais grave e pode ir a óbito. Então, o que está acontecendo? Foi feita uma política pública e não é executada. Mas é pelo excesso de paciente, é porque saúde é caro, precisava de uma ressonância magnética que não foi feito, e o jogo de empurra e a situação do médico que encaminha e o outro não atende porque não chega o pedido ou não é enviado. Na realidade, o que está acontecendo aqui com a CNBB é que eles estão querendo que as políticas públicas, pelo menos as que já estão implantadas, funcionem. E funcione também a política pública até para a área de segurança. Vê o caso do Telhada falando do seu filho aqui. Se tem uma política pública séria, o que acontece? A conduta é aquela mesmo. Em primeiro lugar, chamar o SAMU não veio, você vai dar um atendimento. Aí depois vem dizer que deu um atendimento porque queria levar para um outro hospital e não para um e não para outro. Falta o quê? Política pública, coisa escrita, condutas. Então, eu queria parabenizar aqui a CNBB, parabenizar aqui a todos os bispos que participaram para escolher esse tema sobre política pública, porque nós estamos batendo aqui sobre política pública. Gianazzi, política pública, colocar 44, 50 alunos numa sala de aula, é errado, tem que ter uma política pública séria. Política pública, ensino integral, está faltando, então a CNBB está de parabéns. Falta política pública séria no estado de São Paulo e no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente e senhores deputados. Agradeço as palavras do deputado Gondim. Com a palavra o deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, e volta a esta tribuna, no dia de hoje, eu gostaria de fazer um apelo aqui ao prefeito Bruno Covas, aqui da capital, para que ele atenda às reivindicações dos servidores municipais. Os servidores já estão em greve há 33 dias e nenhuma reivindicação foi atendida. Aliás, só recentemente, depois de muitos apelos e muitas manifestações, que o prefeito abriu um processo de negociação. Só recentemente que isso aconteceu. Um absurdo total. O prefeito tem que negociar, tem que atender as entidades representativas dos servidores, que, como eu disse, estão em greve há 33 dias por conta de um verdadeiro confisco salarial que o prefeito fez quando aprovou na calada da noite um projeto que se chama Sampaprev, um projeto que, na prática, confisca 3% dos salários de todos os servidores municipais, né?
e existe uma pauta e o governo não atende um único item dessa pauta, um verdadeiro absurdo. Só que além desse comportamento, que eu diria que é autoritário, de não receber as entidades, só agora está recebendo, mas de não atender nenhum item, não negociar com os nossos servidores, que são os responsáveis pela execução das políticas públicas, que o deputado Goldin acabou de citar aqui, políticas públicas sociais que são importantes, que é o tema da campanha da fraternidade deste ano, deputado Goldin. Só que o Bruno Covas, que é o prefeito da capital, não respeita os servidores que executam as políticas públicas. Sem professor, sem médico, sem profissionais da saúde, da habitação, da assistência, não tem execução das políticas públicas que deveriam ser oferecidas para a nossa população. Então, o prefeito Bruno Covas, ele ataca não só os servidores, mas ataca toda a população do Estado de São Paulo, porque nós temos uma greve consolidada, escolas paralisadas, hospitais paralisados, postos de saúde paralisados, 33 dias de greve, e não há negociação, o governo não cede nada, não atende às reivindicações, senhor presidente. Um absurdo total. Amanhã haverá mais uma manifestação, amanhã dia 8, dia de luta das mulheres, Dia Internacional de Luta das Mulheres, no mundo inteiro, sobretudo aqui no Brasil, que é um país machista, que agride as mulheres em todos os níveis. Haverá uma grande manifestação dos servidores, contra o Sampaprev, pela revogação imediata do Sampaprev, mas quero ainda, senhor presidente, acrescentar que, além de não respeitar os servidores, do ponto de vista do atendimento das reivindicações, das justas reivindicações, o prefeito está sendo covarde, o prefeito Bruno Covas está sendo covarde, porque ele está perseguindo e assediando os servidores em greve, cortando ponto, ameaças, pressão psicológica. Vários servidores estão com o ponto cortado, já tiveram desconto em folha de pagamento, e ao fazer isso ele agride o direito constitucional de greve, que nós conquistamos na Constituição Federal de 1988, ele agride lei estadual que garante também o direito de greve, não pode cortar o ponto de um trabalhador em greve. Eu assisti um vídeo dele no Pânico, na Jovem Pan, dizendo que, atacando os servidores em greve, falou que ele não vai tratar da mesma maneira quem trabalha e quem não trabalha, como se esse servidor que não está trabalhando fosse um vagabundo. Não, ele está em greve, por isso que ele não está trabalhando, está exercendo um direito. E a greve é a suspensão do contrato de trabalho, é um instrumento de luta, de reivindicação, mas ele, numa postura autoritária e covarde, ataca os servidores, corta o ponto, persegue, joga chefias imediatas, diretores e dirigentes regionais contra professores, contra diretores, contra supervisores de ensino. Um absurdo que o prefeito está fazendo, não combina com a imagem dele, que é jovem, foi nosso colega aqui, deputado estadual, deveria abrir diálogo, buscar saída, apresentando proposta para os nossos servidores, no sentido de valorização salarial, no sentido até de revogar, sim, o Sampaprev, porque a reforma da Previdência nem foi aprovada do ponto de vista nacional, ele se antecipou, foi mais realista do que o rei. O fato, senhor presidente, é que eu queria fazer esse apelo aqui, mais um apelo. Todas as semanas eu venho falar aqui da greve e apelar ao prefeito Bruno Covas para que atenda os servidores, revogue imediatamente, anule o confisco salarial, o Sampaprev, que está prejudicando milhares e milhares de servidores e prejudicando toda a população da cidade de São Paulo. Então, e amanhã nós estaremos na frente da prefeitura numa grande manifestação às 14 horas contra o Sampaprev. Muito obrigado, senhor presidente. E havendo acordo entre as lideranças, eu solicito o levantamento desta sessão. Agradeço ao deputado Gianazzi. Senhoras e senhores deputados, essa presidência, cumprindo determinação constitucional, adita a ordem do dia com o projeto de lei 697 de 2018. Adita ainda a ordem do dia com os seguintes projetos vetados: projeto de lei complementar número 36 de 2011, 34 e 56 de 2018.
Projetos de lei número 184 de 2011, 358 de 2012, 239 de 2013, 1257 de 2014, 1303 de 2015, 3082, 283, 573 e 886, todos de 2016. Os projetos de lei 32, 53, 91, 439, 547, 857 e 1012, todos de 2017. E os projetos de lei 37, 84, 206, 215, 231, 232, 347, 465, 507, 600, 627, 684, 720 de 2018. Havendo acordo de líderes, antes de dar por levantados os trabalhos, convoco Vossas Excelências para a sessão ordinária de amanhã, sexta-feira, a hora regimental sem ordem do dia. Lembrando ainda da sessão solene a realizar-se amanhã, sexta-feira, às 8 horas, com a finalidade de realizar a cerimônia de entrega do prêmio Bete Lobo. Está levantada a sessão. Presidida pelo deputado Bruno Caetano, encerramos, portanto, os trabalhos da sessão ordinária de hoje. Lembrando a você, telespectador, que a próxima sessão acontece amanhã, sexta-feira, a partir das 14h30 da tarde. Você continue aí ligado na programação da TV Alesp.